A Valtra já foi uma das marcas mais respeitadas e vendidas do Brasil, símbolo de força, resistência e tradição no campo. Nos anos 80 e 90, seus tratores se tornaram verdadeiras lendas, máquinas brutas, feitas para quem realmente sabia operar, para quem sentia o peso do trabalho no braço e o orgulho no peito. Eram tempos em que o trator não era apenas uma ferramenta, mas um parceiro de batalha. E é justamente por isso que no vídeo de hoje vamos reviver essa história poderosa e nostálgica. Hoje você vai conhecer os 5 tratores da Valtra que marcaram época, máquinas que moldaram gerações de operadores e transformaram a agricultura brasileira. Mas eu quero te ouvir também. Qual desses tratores é o seu preferido? Qual deles fez parte da sua história no campo? Se você já trabalhou com algum desses clássicos, conta aqui nos comentários a sua experiência. Quero saber o que esses gigantes representaram para você e como os tratores antigos da Valtra ajudaram a mudar a sua vida. Em quinto lugar, vamos começar com 2 verdadeiros monstros do campo, os lendários Valmet 128 e 148. Esses tratores não eram apenas máquinas, eram símbolos de respeito e potência bruta. Conhecidos por sua força impressionante e por aguentarem qualquer tipo de serviço pesado, eles conquistaram o coração de quem viveu os anos de ouro da mecanização agrícola no Brasil. E o mais curioso é que, para muita gente, os 128 e o 148 eram tão potentes e confiáveis que deixavam até o famoso CBT para trás. E olha que isso não era pouca coisa. Essas máquinas tinham um motor que parecia não ter fim, e quem já trabalhou com um sabe bem do que estou falando. O som grave do motor, o torque absurdo e aquela sensação de estar no comando de um verdadeiro titã do campo não tem igual. Eram tratores simples, duros na queda, feitos para durar e para quem realmente entendia do serviço. E se você já operou um Valmet 128 ou 148, comenta aí, qual deles era o seu preferido? Qual te deu mais orgulho de pilotar? Porque para muitos, esses tratores foram, e ainda são, os mais brutos do Brasil. Em terceiro lugar, chega ele. O trator que representa a pura essência da força. Em uma época em que o trabalho era pesado e a tecnologia era pura mecânica e coragem, o 1580 e o 1180 foram responsáveis por uma revolução silenciosa no campo. Enquanto muitos viam apenas máquinas, quem estava ali sabia que eram os motores desses tratores que moviam o Brasil. Eles não só impulsionaram o crescimento das lavouras, mas foram fundamentais para o avanço da produção de etanol no país. Dá para dizer, sem medo de errar, que se hoje o Brasil é uma potência em biocombustível, é graças ao suor dos operadores e à força desses 2 gigantes de ferro. E você, operador raiz, chegou a ver esses tratores em ação nas usinas? Conta nos comentários como era o trabalho com esses brutos e se o ronco deles ainda ecoa na sua memória. Porque quem viveu essa época sabe. Esses Valmet não trabalhavam, eles faziam história. Qual deles ainda faz o seu coração acelerar quando escuta o som do motor? Da tradição e da continuidade. O lendário BH 180. Esse é, sem dúvida, o trator mais bruto já fabricado pela Valtra. Um verdadeiro marco que atravessou gerações e permanece em produção até hoje, provando que quando algo é bem feito, o tempo não apaga, apenas reforça a lenda. O BH 180 é aquele tipo de máquina que impõe respeito só de olhar. Seu motor potente, o ronco grave e aquela estrutura robusta fizeram dele o queridinho dos operadores que não fogem do serviço pesado. Ele é o sucessor direto dos clássicos Valmet, carregando no DNA toda a herança de resistência, confiabilidade e potência que consagrou a marca no campo brasileiro. Até hoje, em pleno século XXI, o BH 180 continua firme nas lavouras, parando e mostrando que trator de verdade não envelhece. Tem orgulho e resultado. Apenas ganha história. E você, operador, já sentiu o poder desse monstro nas mãos? Conta aqui nos comentários se o BH 180 também marcou sua vida no campo, porque esse sim é um trator que nunca saiu de moda. Em segundo lugar, temos 2 tratores que conquistaram o coração do pequeno e do médio produtor brasileiro. Os lendários BM 110 e BM 125. Esses tratores foram o equilíbrio perfeito entre força, simplicidade e economia. Verdadeiros parceiros de quem vive o dia a dia no campo e precisa de uma máquina que aguente o tranco sem dar dor de cabeça. O BM 125 eram conhecidos por sua durabilidade, manutenção barata e um desempenho que surpreendia até os mais experientes. Eles eram tão bons, tão eficientes e queridos, que quando a Valtra decidiu tirá-los de linha, foi um verdadeiro erro estratégico. Uma daquelas decisões que o tempo mostra o tamanho da besteira. O público não perdoou. A demanda foi tanta e a saudade desses tratores foi tão grande que anos depois a própria Valtra teve que trazê-los de volta.
atendendo ao chamado dos produtores que sabiam o valor de uma máquina feita para durar. O BM-110 e o BM-125 são mais do que tratores. São símbolos de uma época em que a marca realmente entendia o que o homem do campo precisava: potência na medida certa, simplicidade mecânica e confiança. Para trabalhar disso. E me diz aí, operador, você também acha que esses foram os melhores tratores já feitos para quem produz de verdade? E em primeiro lugar, fechando essa lista com chave de ouro, vem ele, o Valtra 785. O menor trator da lista, mas que teve um impacto gigantesco no campo brasileiro. Pode até não ser o mais potente nem o mais robusto, mas o que esse trator fez pelos pequenos agricultores do Brasil é algo que nenhuma máquina moderna consegue repetir. O Valtra 785 foi o grande aliado de quem começava pequeno, de quem tinha pouca terra, mas muito sonho e vontade de crescer. Com sua economia, facilidade de manutenção e uma mecânica confiável, ele se tornou o trator ideal para quem precisava produzir mais, melhor e com menos esforço. Foi com o 785 que muitos produtores deram o primeiro passo rumo à independência, modernizando suas lavouras e descobrindo o poder da mecanização. Esse trator ajudou o pequeno agricultor a transformar o trabalho pesado em produtividade e a enxergar que, com a ferramenta certa, dá para fazer o campo render de verdade. O Valtra 785 é o símbolo da evolução do pequeno produtor brasileiro. Uma máquina simples, mas que carrega nas engrenagens a história de quem acreditou no trabalho e fez o Brasil crescer com as próprias mãos. E me diz aí nos comentários, você já teve um desses ou conhece alguém que teve? Porque, para muita gente, esse trator foi o início de um sonho que deu certo. A história da Valtra no Brasil é uma verdadeira jornada de força, tradição e transformação no campo. Tudo começou lá atrás, quando a marca ainda se chamava Valmet, uma empresa de origem finlandesa que, na década de 1960, enxergou no Brasil o potencial de um país agrícola, em crescimento e com sede de mecanização. Em 1960, a Valmet instalou sua primeira fábrica em Mogi das Cruzes, São Paulo, e a partir dali começou a mudar o rumo da agricultura brasileira. Com máquinas robustas, simples e extremamente confiáveis, a Valmet conquistou rapidamente o coração do agricultor. Seus tratores foram desenhados para resistir ao clima, ao solo e ao ritmo intenso de trabalho do Brasil rural. Nos anos 70 e 80, seus modelos se tornaram símbolo de poder e durabilidade. Verdadeiras ferramentas de transformação no campo. Foi com a força desses tratores que o país deu um salto em produtividade, levando mecanização até os cantos mais distantes do território. Em 1990, a marca passou a se chamar Valtra, mantendo o mesmo DNA de resistência, mas investindo em tecnologia e conforto. De lá para cá, a Valtra se consolidou como uma das principais montadoras de tratores do país, ajudando milhares de produtores, do pequeno ao grande, a modernizar suas lavouras e aumentar sua produção. A Valtra não foi apenas uma fabricante de tratores, foi parte fundamental da história da mecanização do Brasil. Cada modelo lançado ajudou o agricultor a evoluir, substituindo o esforço manual por eficiência e levando o campo brasileiro a um novo patamar. É por isso que, quando se fala em trator no Brasil, é impossível não lembrar da Valtra, a marca que colocou o Brasil para trabalhar de verdade. E é assim que a gente encerra essa viagem no tempo, lembrando dos tratores que fizeram história e mostrando por que a Valtra marcou gerações no campo brasileiro. De máquinas simples, mas potentes, até verdadeiros monstros de força, cada modelo contou um pedaço da história da mecanização do Brasil e ajudou a transformar o trabalho duro. Esses tratores não foram apenas ferramentas, foram companheiros de jornada, símbolos de quem acorda cedo, enfrenta o sol, a chuva e nunca desiste da terra. E se o Brasil é hoje uma potência agrícola, pode ter certeza, uma parte disso veio do ronco grave de um motor Valtra, trabalhando firme lá no meio da lavoura. Agora eu quero saber de você, operador raiz. Qual desses tratores marcou a sua vida? Deixa aí nos comentários a sua história, porque ela também faz parte dessa trajetória. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com aquele amigo que viveu a época de ouro dos tratores. Porque aqui, a gente não fala só de máquinas, a gente fala de história, tradição e paixão pelo campo.